Meus queridos irmãos e irmãs, temos hoje um paralelo com o evangelho que nós ouvimos ontem, a respeito daquilo que aconteceu no palácio de Herodes, as opiniões que as pessoas têm a respeito de Jesus. Olha, bastante parecido, né? Um paralelo bem próximo. Alguns pensam que é João Batista que ressuscitou, outros que és Elias, outros ainda acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou dos mortos e assim por diante. Bastante parecido, bastante semelhante, não é? Acontece que a resposta não é essa. Nós já vimos ontem que essa é a resposta dos curiosos, que não conseguem chegar ao conhecimento daquilo que de fato é nosso Senhor, de quem é de fato nosso Senhor. Os curiosos podem até tentar, mas nunca vão conseguir compreender com profundidade que Jesus de fato é o Salvador. Como Pedro deu a resposta de hoje: tu és o Cristo de Deus, o ungido, não como um dos ungidos mais que já estiveram neste mundo, não, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que é por excelência o enviado do Senhor, aquele que é por excelência, que faz às vezes por excelência de mensageiro de Deus, ou seja, o próprio Filho de Deus. Mas há um detalhe aqui no Evangelho de São Lucas que é próprio desta narração. Este relato da profissão de fé de São Pedro está em todos os sinóticos, mas somente São Lucas começa da forma como nós ouvimos hoje. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Para esta resposta de Pedro acontecer, não basta somente a convivência, no sentido de estar próximo, estar junto. Muitos estiveram juntos, muitos foram os que viram os milagres, viram as coisas maravilhosas que Jesus realizou, ouviram a sua pregação, mas não chegaram lá, não chegaram nessa resposta de Pedro. Não é suficiente estar próximo, não é suficiente estar junto, é preciso rezar, é preciso pedir a graça que nos ilumine. A resposta de Pedro não é uma resposta humana. No Evangelho de São Mateus isso fica muito claro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Nós só poderemos chegar ao conhecimento perfeito de quem é Jesus se rezarmos, se a graça nos inspirar a tal. Se não, ou seremos como Herodes, curiosos, ou então seremos como os outros que até acompanhavam, mas queriam com raciocínios humanos entender quem era Jesus. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para de fato confessar a Cristo como nosso Salvador, para de fato reconhecer a Jesus como Filho de Deus, que se encarnou, que assumiu a nossa carne e morreu por nós para a nossa salvação. Mas isso não dá com raciocínios humanos. Não é possível somente com a nossa inteligência. É preciso que a luz da graça nos revele isso. E não é possível que isso aconteça se nós não rezarmos, e rezarmos muito. Precisamos rezar. Precisamos ficar tempos de joelhos diante do Senhor, suplicando, implorando que a luz da divina graça nos mostre aquilo que Ele é, nos revele aquilo que Ele é. Não é um conhecimento teórico. Quantas pessoas chegam e procuram a nós sacerdotes para dizer assim: padre, eu já li a Bíblia inteira várias vezes, e a vida da pessoa continua do mesmo jeito. Porque adquiriu um conhecimento humano, leu aquilo como se estivesse lendo qualquer outro tipo de literatura. Para que estas palavras realmente transformem a nossa vida, para que estas palavras realmente nos mudem, é preciso que nós não somente leiamos, mas que rezemos, que a luz da graça penetre os nossos corações. Este é o modo certo
de se relacionar com Cristo. Este é o modo certo de se relacionar com as Escrituras. O modo certo de se relacionar com a doutrina. Rezando, debaixo da luz da graça. E eu garanto a vocês que, se fizerem isso, farão afirmações maravilhosas como esta de Pedro, e que não são apenas retóricas, mas que partem do profundo do coração de vocês. Dizer estas 4 palavras, o Cristo de Deus, parece bastante fácil, mas que isso brote dos nossos corações, que isso saia daqui, do fundo de nossas almas, não é tão simples quanto parece. Somente uma alma de oração é capaz de fazer isso. Por isso vamos pedir ao Senhor, nesta sexta-feira, neste dia de hoje, que nos dê a graça do dom da oração, que possamos rezar para que sejamos iluminados pela luz da graça e cheguemos a estas respostas que os apóstolos chegaram, que os discípulos fiéis de Cristo chegaram, que os santos chegaram. E assim, nós não viveremos como curiosos ou como pessoas que procuram entender a Cristo e a Deus com a inteligência humana. Seremos como os santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.